eu não quero correr com essa mensagem. Eu tinha até convidado uma pessoa para poder estar pregando no meu lugar hoje aqui, mas essa pessoa não pôde estar presente, e aí eu falei, amém. E aí à tarde, nessa correria hoje de eleição, de tudo, né? Tivemos um culto de ensino aqui pela manhã, saímos daqui às 11h30, saímos de Austin, já era 12:30, para ir para casa, para almoçar, para votar. E aí, no retorno das eleições, né, da votação, tirei um momento lá de palavra com Deus, e aí eu falei, então esse é o tempo. Foi quando a pessoa disse que não poderia estar. Então, hoje eu começo, por isso que eu não anunciei, porque não seria hoje, mas acabou sendo, e amém. A Ele a glória para sempre, amém. E hoje eu quero começar com você. Serão 4 domingos. E nós estamos no momento de um grande desafio, amados. Um grande desafio. E eu quero compartilhar com vocês a minha certeza de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, igreja, o que acontece? Pode até se levantar, mas não consegue nada, porque Deus é por nós, amém? Então eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo número 22. Depois eu senti que a minha voz está indo, que já é a terceira palavra de hoje, eu vou pedir um socorro no retorno, mas agora está bom, amém? Gênesis capítulo 22, você já sabe, né? Já deu para você sentir qual é a passagem. Pois é a passagem do sacrifício mais incomum que eu já vi Deus pedir, se é que Deus pede, sacrifício mais forte, a entrega mais completa que Deus pede ao homem na terra. A não ser, é claro, quando a gente falar do sacrifício de Jesus na cruz, ok? Mas esse sacrifício também é um tipo do sacrifício que Jesus veio fazer na cruz muitos anos depois. Gênesis capítulo 22 fala sobre a passagem onde Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Leia comigo a partir do verso 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e disse, eis-me aqui. Então disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não me estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele,
travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a sua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Diga amém. Aleluia. Toma o seu lugar. Eu fiz questão de ler até o versículo 19, para ficar bem clara em nossa mente essa passagem que nós já conhecemos muito bem. Durante as próximas semanas eu vou continuar pregando sobre ela em pontos diferentes, mas eu quero compartilhar com vocês já a partir de hoje a primeira parte das 4 dessa mensagem, que em algum momento do passado recente aqui, numa palavra de oferta, eu citei. Pode ser que alguns de vocês lembrem de eu ter citado alguma coisa sobre essa palavra no momento do ofertório. Mas por que trazer essa mensagem agora? Bom, primeiro a gente vai ter que perguntar isso para Deus, porque foi Ele que plantou o desejo de pregar essa palavra essa tarde. E eu, quando estava falando com Deus, em poucos minutos, não foi muito tempo não, sobre isso, Deus foi deixando claro no meu coração o objetivo e o porquê de nós tratarmos sobre isso. Deixa eu antes falar, irmãos, nós estamos em 21 dias de jejum e oração. Hoje é o dia 15, né? Hoje é o dia 15, é isso? Então é o 6º dia, porque começamos dia 10. 6º dia, faltam mais 15. Nessa semana eu consegui vir 2 noites aqui, porque às terças-feiras estamos no Tropical, e aí uma correria só. Mas joelhos incansáveis têm se dobrado aqui todas as noites, buscando ao Senhor. Nós estamos jejuando, orando, para que Deus nos proporcione tempos ainda melhores, amém? Mas na primeira noite que eu estive aqui orando com os irmãos, eu não estava ainda pensando nisso, embora já deveria estar pensando, confesso. Me refiro ao tema de 2021, 2020, vivendo um novo tempo. E aí a gente viveu um novo tempo, né? Um tempo muito novo mesmo, em muitos aspectos. Mas ainda estamos vivendo um novo tempo, um tempo diferente, um tempo desafiador. Mas Deus tem nos dado vitória, amém, igreja? E na primeira noite orando aqui, oramos. Eu estava fisicamente cansado, talvez alguém tenha percebido isso, mas estava aqui no altar prostrado, orando, pensando em Deus e falando com Ele, às vezes balbuciando palavras, às vezes só em pensamentos, e fui para casa. Ao acordar na manhã seguinte, eu acordo com a palavra para 2021. Eu não falei com ninguém. A minha esposa também estava orando, mais ou menos onde a pastora Ângela está ali, eu estava aqui no altar. Eu lembro que o Wendel estava aqui, o pastor Marquinho ali, e algumas pessoas espalhadas aqui pela igreja, a irmã... e algumas pessoas. Na segunda noite, que foi a noite seguinte mesmo, eu estava com os irmãos lá na salinha orando, e Deus confirmou no meu coração aquela palavra. Eu falei, cara, sabe quando a gente não consegue guardar segredo? E eu fui para casa tentando falar com alguém. Minha esposa não estava aqui, eu vim para a oração sem ela, né, naquela noite. E aí cheguei em casa e esqueci. Mas na manhã seguinte, eu cheguei para ela e falei, olha, Deus me deu a palavra para 2021. E ela falou, qual que é a palavra? Eu abri a agenda na mesa que nós temos na cozinha,
Ela sentou, quando ela bateu os olhos, ela botou a mão na cabeça e falou: mas foi a palavra que eu queria te falar, porque na noite que a gente estava orando lá antes de ontem, eu falei, então, só que ninguém mais ainda sabe. Os pastores vão saber daqui a alguns dias. Eu tenho uma surpresa para preparar em cima dessa palavra ainda, para apresentar para vocês. Eu tenho na minha agenda de 2018, que eu ainda guardo essa agenda, o esqueleto de um projeto que Deus botou no meu coração, que eu não sabia direito se era uma agenda, se era uma campanha, se era um livro, eu não sei. Eu sei que as anotações estão lá desde 2018. Eu tentei lançar em 2019 e não deu certo, então eu desisti. Aí eu tentei lançar para 2020, não deu tempo. Mas agora eu entendi por quê. Porque todas aquelas anotações eram para 2021. Tem tudo a ver com a palavra que Deus plantou no meu coração aqui. Vocês vão saber do tema de 2021 no dia 13 de dezembro. Anotem aí. Os pastores vão saber um pouco antes, mas vão ser debaixo de uma aliança de sal, de um juramento perpétuo. Não vão dizer nada para ninguém até o dia 13 de dezembro. No segundo domingo de dezembro, no dia 13, eu vou estar anunciando para a igreja aqui o tema de 2021. E é algo renovador mesmo, é algo que com certeza foi uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu queria que você ficasse nessa expectativa. Eu vou pregar para você uma palavra hoje, cujo tema é esse aí, acompanha. Se você quiser escrever, escreva. 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. Repete comigo. 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de maneira incomum. Acho que pode ser mais forte. Dá uma afrouxada aí rapidinho. Diga: 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. Aleluia. Se alguém pensar assim: pastor, vai falar de oferta, acabou de falar de oferta. Eu não vou falar de oferta. Por isso que a palavra de oferta já foi ministrada e a oferta já foi recolhida. Porque essa não é uma palavra para tirar nada de você, como não são também as palavras do ofertório. E essa palavra não é para tirar de você, essa palavra é para acrescentar algo em você. Essa palavra Deus me deu, eu estava dirigindo, chegando em casa, amados. Estava dirigindo, voltando de um lugar que eu nem lembro qual era. E eu sei que pensando nessa palavra, ela começou a vir. E eu cheguei em casa, eu tive que escrever rapidinho os 7 tópicos dessa palavra, que eu vou pregar apenas 2 nessa noite. E foi chovendo sobre mim esse texto, e eu li, reli. Eu fiz algumas lives aqui em abril, não sei se alguns participaram, falando um pouquinho sobre essas palavras. 7 coisas que Abraão me ensina sobre como ofertar de maneira ou de forma incomum. E aí, irmãos, algumas coisas incomuns nós vemos nesse texto. A primeira delas é o pedido incomum. Deus chega para um homem chamado Abraão e pede a ele algo que ele nunca havia pedido a ninguém. E depois de Abraão, Deus de novo nunca mais pediu isso para ninguém. Me dá o seu filho. Oferta o seu filho, sacrifica o seu filho para mim num dos montes que eu vou te mostrar. Deus nunca pediu isso para ninguém. Foi um pedido incomum. E outras coisas incomuns foram acontecendo ao longo dessa passagem, e só no dia 6 de dezembro, já está tudo programado aqui, que eu vou falar para vocês as coisas incomuns que aconteceram dentro dessa narrativa bíblica que nós acabamos de ler. Agora, o meu coração está hoje completamente voltado para aquilo que Deus vai fazer no meio da sua igreja nesses próximos dias.
O que eu estou falando com vocês, irmãos, é a convicção do meu coração. Se você pegar essa palavra, eu acredito que essa é a melhor oportunidade que você vai estar aproveitando de Deus no ano de 2020. Vocês me conhecem. Vocês sabem que quando eu vou falar de dinheiro, eu prefiro falar isso num seminário, eu prefiro falar isso numa aula, eu prefiro falar de estratégias financeiras em aulas específicas. Eu não quero jamais ser identificado, porque essa não é a minha identidade, de alguém que por meio do conhecimento bíblico misturado com a retórica, e seja o que for, tentar persuadir alguém a fazer alguma coisa que não seja viver a essência do que a palavra de Deus está falando e gritando no meu coração. Aí sim eu compartilho com você. Eu queria que você entendesse, por exemplo, que eu vou chegar num ponto específico dessa mensagem antes da gente ir embora hoje. Eu só precisava depois não me perder no horário, amém? Porque quem faz um culto de 5h30 às 7, pega trânsito, chega aqui, fica meio perdido. Obrigado, filhão. Não dá para deixar esse relógio em cima do outro, não. Do tema. Eu estou só jogando ele na fogueira aqui. Ou então, se alguém puder me emprestar um relógio para eu não me perder aqui. Porque aqui no celular está dizendo que é 12h14, irmão. Posso pregar bastante até 8h30, então. No controle do ar, perdão. O celular está aqui. Pronto, filhão, está resolvido. Vamos que vamos. Uma oferta, ela pode ser feita ou trazida, oferecida, né, já que é uma oferta, de várias formas. Sempre que eu falar com você aqui sobre a oferta de Abraão, eu não estarei exclusivamente falando de dinheiro, de oferta financeira. Até porque, qual o valor da oferta de Abraão? Por um acaso Deus pediu a Abraão uma oferta em quantia? Deus pede a Abraão algo que não pode ser calculado, irmãos. Deus pede a Abraão a vida de um ser humano. Deus pede a Abraão, explicitamente aqui, embora a intenção de Deus seja outra, pega a primeira verdade se você não pegou até hoje, porque quando Deus pede Isaque a Abraão, Deus não quer Isaque, Deus quer o próprio Abraão. Eu falo isso já há alguns anos. Depois eu até me surpreendi, fazendo uma pesquisa para uma matéria nossa aqui do seminário gratuito, e eu achei que alguns pensadores já diziam a mesma coisa. Eu não tenho nenhum problema de citar as fontes quando elas não são minhas. Eu não tenho nenhum problema. Eu me surpreendi ao ver que alguns teólogos aí bem famosos, eu não tenho nada a ver com isso, falam isso já há bastante tempo, mas agradeço a Deus porque o mesmo rema que o Espírito Santo deu para o coração deles há algum tempo, pôs no meu coração há alguns anos, e eu repito isso para vocês aqui. Mas que fique claro, quando Deus pede Isaque para Abraão, Deus não quer Isaque. Porque você já viu e lemos aqui que lá na frente, Deus providencia um cordeiro. Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Quando Deus pede uma oferta para você, Deus não quer a sua oferta, Deus quer você. Quando Deus me pede um sacrifício, Deus não precisa do meu sacrifício propriamente, Deus não quer o objeto do meu sacrifício, Deus quer o sujeito do sacrifício, e esse sujeito sou eu. É que muitas vezes, para Deus nos ter por completo, Deus toca naquilo que muito amamos. E eu nunca vi uma geração amar tanto dinheiro como a nossa. Eu nunca vi uma geração abrir mão de valores tão significativos, e cada um tem a sua escala de valores. Eu não estou aqui julgando, mas à luz da Bíblia tem muito mais coisas importantes, ou coisas muito mais importantes, do que dinheiro. E o que a gente vê em nossa geração são gente mudar estilo de vida, mudar de igreja, mudar de família, mudar de sei lá do que for, por causa do dinheiro, abrindo mão de valores muito mais importantes. Por isso que é importante a gente entender o que Deus quer quando Deus pede a Abraão e Isaque.
O que Deus quer quando Deus pede a nós sacrifício? Então eu não vou estar necessariamente falando de dinheiro quando eu falar de oferta nessas 4 mensagens que começam hoje. Estamos entendidos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Porque a oferta que Deus pede a Abraão não é dinheiro. A oferta que Deus pede a muitos personagens da Bíblia não é dinheiro. Então, por que o dinheiro hoje, no nosso contexto, ele é pedido? Porque hoje, no nosso contexto, na atualidade, é o dinheiro que, infelizmente ou não, providencia ou provê todas as coisas das quais a gente precisa. Inclusive para estar aqui essa noite. Inclusive para essa roupa bonita que você está usando hoje aí. Roupa de domingo, do culto, roupa de culto, aleluia. Essa transmissão que está fazendo essa palavra chegar para algumas pessoas que não podem estar conosco aqui na igreja, ou que preferem não estar conosco aqui na igreja, ou que querem mesmo ficar em casa, mas está chegando para elas, é por causa do dinheiro, senão não seria possível. Mas eu quero compartilhar com você essa noite, porque quando eu olho, irmãos, para Gênesis 22, eu vejo um Deus que toca em algo importantíssimo na vida de um servo dele, de Abraão, que já possuía uma promessa. 10 capítulos atrás, em Gênesis 12, Deus já derrama uma promessa no coração de Abraão. E 10 capítulos à frente, agora em Gênesis 22, Deus quer reforçar essa promessa e Deus precisa que Abraão prove para ele mesmo o quanto ele ama a Deus. Sabia que, na verdade, Deus, como presciente e onisciente, Deus, ele sabe das coisas, de tudo, na sua onisciência. E por causa da sua presciência, ele sabe disso tudo, da onisciência, antecipadamente. Então Deus já sabia até que ponto Abraão poderia provar o seu amor. Mas eu acho que Abraão é que não tinha essa certeza. Existem momentos em que Deus tem que frear o ônibus da nossa existência, que é para, pelo poder da inércia, a gente se acomode, acorde e desperte para aquilo que Deus já nos prometeu há 10 capítulos atrás, mas que ainda não está acontecendo, porque a gente se perde no caminho. Deus precisou tocar em algo, que era Isaac. E existem 7 verdades, irmãos, que Deus, através do homem chamado Abraão, nos ensina sobre como ofertar de forma incomum. Porque uma oferta fala muito sobre o nosso caráter. Uma oferta fala muito sobre a nossa espiritualidade. Uma oferta fala muito sobre a nossa humanidade. Uma oferta fala muito de quem nós somos, da nossa identidade. O simples fato de eu trazer uma oferta diante de Deus, o simples fato de eu entregar algo para Deus, fala sobre a minha identidade, sobre a minha humanidade, sobre a minha espiritualidade e sobre o meu caráter. E muitas vezes, vai aqui um 5º ponto, e esse é fresquinho. Muitas vezes, é na hora da oferta que eu determino o meu destino. Porque o meu destino tem muito a ver com aquilo que eu estou disposto a colocar diante do altar que Deus está me fazendo construir na minha caminhada. Fica tranquilo você, porque se essa palavra te incomodar, então ela é para você mesmo. Fica tranquilo. Se essa palavra não surtir nenhum efeito na tua vida nos próximos 4 domingos, você tem até a opção de não vir para o culto e assistir os outros domingos na sua casa pela internet, onde você pode inclusive se distrair, sei lá, entre o culto e o fantástico, e perder as coisas fantásticas que Deus quer fazer na tua vida ainda em 2020. Não existe mais tempo para perder tempo.
O tempo está passando, a gente precisa aproveitar o tempo, porque ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo, mas ele vai passar, querendo nós ou não, e melhor, ele já está passando. Então nessa noite, querido, começa a abrir o teu coração e a tua mente, o teu espírito, para que você entenda que se Deus nesses dias te pedir algo incomum, é porque ele quer te levar a uma posição incomum. E eu não posso antecipar a palavra do dia 6. Então vamos só aos tópicos de hoje. Quando eu olho para a Bíblia e vejo alguém entregar uma oferta, por exemplo, eu vejo em 1 Reis 18, num período de 3 anos e meio de seca, onde a Bíblia diz que ribeiros e rios secaram-se, porque nem orvalho caía do céu, nem nenhuma gota de chuva durante 3 anos e meio. E eu vejo um profeta subir no altar, no alto do Carmelo, dar oportunidade para os outros profetas, depois ele destrói aquele altar, constrói um novo altar, faz uma valeta, chega para o povo e fala: eu quero água, muita água, joga água nessa oferta. Você imagina isso? O povo que estava vivendo uma seca terrível, aqueles que levaram no cantil a água para poder passar algumas horas lá no alto do Carmelo, tiveram que entregar a água, que era artigo de luxo, irmãos. Era artigo de luxo. E alguns que não levaram tiveram que descer e ir lá para o mar, para o rio, lá no pé do Carmelo, para encher seus cântaros, trazer e entregar para o profeta, porque foram 3 vezes 120 litros. 3 vezes para derramar sobre o altar, porque ele tinha certeza do que Deus ia fazer. Nessa tarde, irmãos queridos, nessa tarde, Deus plantou no meu coração a certeza de algo que ele vai fazer nesse lugar, mas não vai fazer aparecer do nada. Deus vai fazer usando a minha vida e de mais alguém que crê, e de mais alguém que estiver disposto a ainda viver um novo tempo e ainda viver uma experiência com Deus forte nesse ano. Tem mais alguém aqui ligado nessa fé? Levante sua mão e adore o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A primeira coisa que Abraão me ensina, se tivesse um tecladista, eu seria um homem feliz aqui agora, rapaz. Mais feliz do que eu sou. Encara, Cadu. Não, né? Aleluia, foi só um teste. E não aceitando, você passou por ele. Olha só, primeira coisa que Abraão me ensina, nos ensina, sobre ofertar de forma incomum. A primeira delas é essa aí. Acompanha conosco aí. Diga comigo: numa oferta em comum, Deus não nos deixa em dúvida do que Ele quer de nós. Vamos repetir, diga: numa oferta em comum, Deus não nos deixa em dúvida do que Ele quer de nós. Lembrando que oferta, eu falo de entrega, e aí Deus é quem pede o que Ele acha que a gente tem que dar. Amém? Você já imaginou que até quando a gente vai fazer uma oferta no envelope, a oferta comum do culto não é uma oferta comum? Ela pode se tornar uma oferta comum se eu a enxergar assim, se eu agir em relação a ela nisso. Uma oferta pode ser improdutiva se eu não esperar nada daquilo que eu estou fazendo. Como um agricultor inconsequente lançando semente no chão e sem se preocupar onde a semente está caindo. Mas uma oferta pode mudar um destino, uma história. Uma oferta pode marcar a liberação de uma palavra profética. Você duvida? Então você precisa ler 1 Samuel capítulo 10, quando Saul e o seu amigo vão à casa do profeta Samuel, porque tinha uma oferta para entregar ao profeta. Se eles não tivessem uma oferta, eles não iriam. Se eles não fossem, eles não receberiam a palavra que Deus já havia plantado no coração de Samuel para derramar sobre Saul. Muitas vezes perdemos uma palavra profética do céu que pode desatar a nossa vida aqui na terra, porque fechamos a mão e junto com a mão fechamos o coração, e junto com o coração fechamos o céu sobre a nossa cabeça.
Você acha que Deus é ganancioso, avarento, mercenário? Não! A oferta é aquilo que Deus pede. E olha, como eu falei aqui, uma oferta em comum, Deus não nos deixa em dúvida do que Ele quer de nós. Lá no versículo 1, Deus aparece para Abraão e diz o quê? Toma seu único filho, entre vírgulas, Isaque, a quem tu amas, e sacrifica-o. Deixa eu perguntar para vocês, nessa altura do campeonato, quantos filhos tinha Abraão? Ele tinha só Isaque? Não, ele tinha Ismael. Ismael era mais velho, foi o primeiro filho de Abraão, não com Sara, com Agar, mas de Abraão foi Ismael. Só que ele já sabia essa altura do campeonato, que Ismael, não por culpa do garoto, por culpa dele, Ismael foi um erro. Ismael foi fruto de uma relação em desobediência. Ismael foi resultado de um relacionamento fora do que Deus havia planejado, numa tentativa de ajudar a Deus cumprir o que para ele já era difícil acreditar que Deus iria fazer. Se Deus não especifica para Abraão e fala para ele assim: sacrifica para mim o teu filho sobre o altar, ele ia olhar para Ismael e falar: ô bonitão, chegou a hora de eu consertar o meu erro, despede de mamãe, porque agora você vai fazer uma viagem sem volta. Seria a oportunidade que Abraão estava de repente esperando para se livrar de um problema que ele causou, para entregar no altar o fruto de um relacionamento fora da visão, da ordem de Deus, do padrão e da promessa. Mas Deus é específico, para não deixar Abraão em dúvida. Deus fala: toma o seu filho Isaque, a quem tu amas, e sacrifica ele. Olha isso, irmãos. Por que isso? Porque Deus sabia do coração do velho Abraão. Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe muitas vezes que na hora de ofertar, a gente sempre tem duas opções: Isaque ou Ismael. E a gente sempre vai recorrer a Ismael, porque ninguém é bobo de se livrar daquilo que nos faria falta. Mas Deus é específico e diz: eu quero Isaque, eu quero o teu filho a quem tu amas, eu quero que tu sacrifique ele. Eu lembro, há mais ou menos, eu estava fazendo as contas hoje, há 22 anos atrás. É muito tempo. De 27 para 45 são 18, né? 4 anos antes de eu me tornar pastor, eu havia conseguido finalmente terminar o curso técnico. Primeiro ano de casamento. No segundo ano de casado, eu fiz um estágio numa grande empresa aqui do Brasil. Claro, foi aqui. Terminei o estágio, fui contratado por um salário muito bom, um salário que provia minha casa. Então eu falei com a minha esposa que brevemente depois ela deixaria de trabalhar, porque o que eu ganhava dava para nos sustentar. E o meu sonho, tenho nada contra, lógico que não, mas o meu sonho era fazer engenharia. E eu estava andando no jardim da empresa, já contratado, já estava sentindo o gosto dos primeiros salários. Estava andando na hora do almoço pelo jardim da empresa, uma reserva aqui de Jacarepaguá. E aí, quando estava falando com Deus, eu falo mesmo, se alguém passar, fala: esse cara está doido. E eu conversando, falei: Deus, muito obrigado, agora eu vou procurar encaixar o meu horário de trabalho com onde eu vou fazer o meu curso de engenharia, que o meu sonho até então era se tornar engenheiro. Quando a voz de Deus, eu conto isso no primeiro livro que eu escrevi, Pastores ou Espectadores. Dentro do meu peito surgiu uma voz, um negócio assim, sabe a voz de Deus que não vem daqui, que vem daqui? Aquela, então. E Deus falou assim: não te chamei
para investir em máquinas, te chamei para investir em vidas. Vê lá se a frase não é exatamente essa, porque não podia ser outra, ela está fresquinha aqui, ó, e aqui. E eu parei e falei, que, Senhor? Não te chamei para investir em máquinas, eu te chamei para investir em vidas. E naquele momento eu liguei para o Fernando e disse para ele, eu não vou mais fazer engenharia. Ele falou, tá ficando maluco? Eu falei, eu vou fazer teologia. Mas por que isso? Eu falei, teologia tu pode fazer em qualquer lugar, em qualquer igreja, final de semana. Eu falei, não, eu vou fazer bacharel, eu vou me tornar pastor. Deus me chamou hoje. Eu já era presbítero, diácono, não sei direito o que eu era 22 anos atrás, mas eu já servia ao Senhor desde meus 13 anos. Já era presbítero sim, desde os 23. E aí, por que isso? Naquele momento, com a maior paz do meu coração, eu peguei o meu sonho, coloquei sobre o altar, falei, Deus, está aí, a hora que o Senhor quiser mandar fogo, o Senhor manda, eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para mim. E aí, o resto é o resto. Bom, está aí o resultado, nós estamos aqui, glória a Deus, e de lá para cá, estamos tentando servir a Deus com mais liberdade. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com você, para você sobre isso? Toda vez que Deus pede algo em comum, Deus é claro, Deus não deixa dúvida. Nesses dias, se é que isso já não vai começar a acontecer hoje, Deus vai falar no teu coração coisas que Ele está preparando para derramar sobre a tua vida. Você crê nisso? E aí, quando Deus falar alguma coisa com você, e eu vou começar a orar, e eu peço que todos aqui comecem a orar também sobre isso, a partir do jejum de amanhã. Quando começarmos a orar, Deus vai falar com pessoas aqui especificamente, exatamente o que Ele quer que você coloque sobre o altar, porque será algo em comum, será algo muito claro, não vai dar para você ter dúvida, porque quando Deus fala, Deus dá nome. Quando Deus falou com Abraão, Ele falou, eu quero Isaac, não confunda com Ismael, eu quero Isaac, é isso que eu quero, porque eu quero te levar ao nível que você precisa estar preparado para isso, Abraão. Você nunca vai voar e chegar às nuvens com uma âncora amarrada nos teus pés. Tem que desamarrar os pés. Você nunca vai chegar às alturas se você não tiver coragem de aliviar a tua bagagem. Você nunca vai chegar no alto da montanha se o equipamento que você carrega é exagerado, mais do que o suficiente que você precisa para sobreviver na tua escalada de ida e, é claro, nesse caso de volta. Tem muitas coisas que a gente se prende nesse mundo. O apóstolo Paulo fala assim, aquele que milita a boa milícia não deve se entreter, não deve se agarrar às coisas desta vida. Parece que tem hora que a gente esquece que o céu é real, irmãos. Parece que tem hora que a gente esquece que Jesus está voltando de verdade, irmãos. Tem muçulmano se arrependendo de pecado, aceitando Jesus, e em pouco tempo se tornando mais crentes do que muitos de nós, que estamos há 20, 30 anos aqui, irmãos. Você pensa que eu estou exagerando? Eu recebi numa igreja em Campos, junto com um amigo, uma missionária da Jocum, que tinha ido, um missionário da Jocum, perdão, que tinha feito missões na Indonésia, e depois na Arábia Saudita, se eu não me engano, lá na região onde os muçulmanos são muito fortes. E lá, algumas pessoas não conseguem, né? Os missionários não conseguem entrar para falar de Jesus em alguns locais, eles são mortos. E eles vão a si mesmo. Só que às vezes eles são mortos e não conseguem chegar onde eles queriam chegar de fato. Sabe como que algumas pessoas estão se convertendo? Elas sonham. Jesus aparece no sonho delas, mostra as mãos furadas, mostra o furo da lança, mostra a coroa de espinhos no sonho,
e fala: você está enganado, você está seguindo a outro Deus. Eu sou o Jesus que morri por você na cruz. Tem pessoas que já tentaram chegar aqui para te falar isso e não conseguiram, e pelas orações deles, eu estou aqui. E aí as pessoas têm um sonho com Jesus, acordam, choram, se convertem, procuram escondido uma igreja, porque eles sabem exatamente onde as igrejas se reúnem, e eles se revelam ali dizendo: ele apareceu para mim, ele apareceu para mim, eu agora sou um de vocês. E essas pessoas que estão se convertendo hoje das maneiras mais incríveis para alguns de nós, têm se tornado crentes fervorosos, irmãos. Mas tem hora que a gente se apega a tantas coisas dessa terra. Não estou dizendo que você não pode ter luxo e dar para a sua família. Você não só pode, como deve dar o melhor para a sua família. E quem disse que Deus não quer que você dê o melhor para a sua família? Você é louco? Eu estou te dizendo o seguinte, que a gente vai viver essa vida até o momento que o som da trombeta for tocado, meu irmão. Até o momento em que o alarido for liberado. Até o momento em que a voz de arcanjo ressoar do céu à terra. Quando isso acontecer, eu largo tudo. Eu largo casa, apartamento, se eu tiver. Eu largo carro, eu largo dinheiro. Deixa tudo para alguns aqui e vou embora. Porque eu estou usufruindo dessa terra, mas eu sou cidadão dos céus. Tem gente abrindo mão de ministério, irmão, por causa de dinheiro. Tem gente deixando de pregar o evangelho por causa de dinheiro. E eu estou aqui pedindo: não, pode mandar dinheiro para a gente, porque isso não vai nos tornar, sabe, arrogantes, não. Tudo vai virar meios de pregar o evangelho, com mais alcance, com mais excelência. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Quem sabe não está alguém aí, né? Algum empresário procurando uma igreja? Tenta, meu irmão. Tenta, porque nós precisamos de você também. Eu preciso de todos aqui. A gente precisa se unir, irmãos. Não tem mais tempo. A gente precisa fazer algo de excelência para Jesus. Então Deus é específico. Como Deus foi específico comigo, dizendo: não, eu não quero você fazendo manutenção de equipamentos. Eu quero ver você investindo seu tempo em vidas. E eu larguei, irmãos, o meu sonho. Abracei o sonho de Deus e hoje eu sou um homem muito mais feliz por ter feito isso. Deus é específico. Amém? Específico. Nesses dias, Deus vai falar para você: faz isso, entrega isso, confia aquilo outro. Estou ouvindo agora de Jardim Tropical uma palavra que Deus pôs no coração do pastor Fabrício lá, Salmo 37. Salmo 37, no verso 5, que é bem conhecido, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega ao Senhor. Mas essa é só uma das 5 afirmativas do Salmo. O salmista usa outros verbos, ele também fala: confia no Senhor, verso 3, deleita-te no Senhor, verso 4, entrega ao Senhor, verso 5, descansa no Senhor, verso 7, e espera no Senhor, verso 34. Então diga comigo assim: confia. Fala para o teu irmão, diga: confia, deleita-te, entrega, descansa e espera, porque você vai ver Deus agir na tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que se você estiver sem máscara, esse glória a Deus vai ser mais forte, irmão. Aleluia, certeza. Segunda coisa que eu preciso te falar sobre a oferta em comum de Abraão. Oferta em comum. Oferta em comum. Eu não estou falando da oferta comum, porque o que Deus pediu para Abraão foi comum, irmãos? Não. Foi uma coisa corriqueira? Não. Foi algo que Deus pede sempre? Não. Para o próprio Abraão foi só a primeira vez. E para ninguém mais Deus pediu aquilo. De repente, o que Deus vai pedir para você é algo que é importante para você, que vai desprender você, que vai aproximar dele você, e que vai levar a viver grandes milagres. Quem? Você. Então é incomum. Nós podemos ofertar todos os cultos, mas existem coisas que Deus pede que é incomum. Eu não sei o que Deus vai te pedir, não sei.
como eu vou repetir algumas vezes para ficar bem claro para você, eu não estou falando exclusivamente de dinheiro, não é isso. Eu estou falando de outras entregas que Deus vai pedir para que você faça, e vai ser algo em comum. Segunda coisa, que é o segundo tópico de hoje, repita comigo: no lugar da oferta em comum, não leve ninguém contigo, a não ser a oferta. Fala isso para quem está do seu lado, fala assim: no lugar da oferta em comum, não leve ninguém com você, a não ser a oferta. Isso está lá no versículo 5, na parte A. Quando Deus mostra para Abraão quais são as montanhas, ele se aproxima da região montanhosa. Quando chega perto, Deus fala: é aquele monte ali. Não era Moriá, Abraão que dá o nome dele depois. Deus mostra a montanha, ele chega ao pé da montanha e fala para os seus servos assim: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Quem era o rapaz? Isaque. Quem era a oferta que Deus pediu? Isaque. No momento que você chegar a trazer para Deus a oferta em comum, não deixa ninguém subir com você, só a oferta. Normalmente, quando nós estamos a um passo de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, de nos desprender, de sacrificar algo para o Senhor, alguns querem subir naquele momento de particular intimidade com Deus. Às vezes quer subir um cidadão chamado dúvida. É Deus mesmo que está te pedindo isso? Já pediu confirmação? Tem certeza? Parente da dúvida tem uma outra coisa que sobe com a gente, quer subir, que é a dívida. Dizendo: tu tá louco? Tem um boleto para terça-feira. Você tem certeza que você está fazendo? Olha a falta que isso vai fazer. Junto com esses, pode vir a arrogância, que tenta subir junto, o Moriá, dizendo: essa coisa é de homem, essa pregação não é de Deus não, o pastor está na carne. Então continua vivendo exatamente o que você vai fazer no alto do Moriá. Vai depender diretamente de quem você permite que suba o Moriá com você e a tua oferta. Você entendeu? Eu vou repetir. O que você vai viver lá no monte da entrega vai depender diretamente de quem mais você deixar subir contigo e a oferta. Às vezes a gente leva coisa demais. Eu estou falando para pessoas aqui que começaram o ano de 2020 com um propósito muito forte no coração. Tudo estava caminhando para acontecer e veio a pandemia. E a pandemia, ela é real. Infelizmente ou não, né? Ela é real. Ela trouxe limitações, ela mudou a nossa vida, ela nos forçou a nos readaptar, a reinventar o nosso modo de viver, nosso modo de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser patrão, de ser empregado, de ser crente, de ser pastor. Mudou tudo, irmãos. Mas ela também é um excelente álibi para aqueles que falaram: eu ainda não estou pronto para tomar uma atitude dessa. Haja vista, e eu não estou falando do vinho novo, ou só. Eu estou falando de um conselho de pastores que eu faço parte, de muitos pastores com quem eu converso, que sofrem da mesma dor hoje, dizendo: irmãos que se isolaram no início da pandemia e que até hoje não conseguiram mais voltar a congregar. E o pior, muitos morreram na fé. Porque, amados, nós é que decidimos o que fazer com o cutelo que a gente leva para o alto do Moriá. Ou a gente sacrifica a oferta, ou a gente se sacrifica. Ou a gente sacrifica a promessa. Eu estou nessa noite aqui mexendo com você.
Eu quero nessa noite ser um instrumento de Deus para dizer para você o contrário do que as vozes dos seres invisíveis ou visíveis estão soando no teu ouvido. Pelo amor de Deus, 2020 ainda não acabou. 2020 não foi, não é e nunca será o pior ano da sua vida, por um grande motivo. Sabe qual é? Você ainda está vivo, você está aqui, porque Deus tem um propósito que ainda não se cumpriu. Levante a sua mão, adore, agradeça e se abra para viver o novo de Deus ainda esse ano. Desculpa, hoje eu não consigo pregar quieto, irmãos. Deus ainda não foi claro comigo, mas Ele já me falou essa tarde que Ele quer que eu coloque um Isaac sobre o altar. Eu já estou aqui de pé dizendo: Deus, diante da igreja, diante dos anjos, eu estou dizendo: só apontar, Senhor, só apontar. Não há mais nada mais importante na minha vida, nessa terra, do que obedecer à voz do meu Deus, porque eu ainda quero viver muitas coisas na presença dEle, e nada vai me deter de viver isso, irmãos. Nada, nada, nada. Meu sonho era passar num concurso público. Deus me deu essa graça. Eu passei. E outros sonhos foram se realizando. Estou falando só do profissional. Meu sonho era entrar num lugar e me aposentar ali, com estabilidade, com tudo. Deus me deu. E faltando 6 anos para me aposentar, Deus falou: lembra que você disse que a hora que eu pedisse você sairia? Eu falei: lembro. Deus falou: chegou a hora. E eu saí. Faltando 6 anos para me aposentar, eu saí. Estou aqui desde o dia 1º de janeiro de 2019. Eu sou um homem desempregado. Empregos já me foram oferecidos. Eu falei: não quero. Eu já tenho meu emprego. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu não estou falando que eu ganho dinheiro com isso, que eu cobro por isso. Ontem mesmo me ligaram e falaram: dá para você pregar aqui no dia tal de novembro? Eu falei: dá sim. Eu vou sair de uma igreja correndo para outra. Vou pregar em 2 igrejas, em 2 municípios vizinhos diferentes. Mas eu corro, eu dou conta, deixa comigo. Eu já tenho uma palavra para esses 2 lugares, irmãos. E eu vou pregar. Eu já, sabe, está tudo certo. E alguém me disse assim: não precisa gastar o seu carro, fala onde nós precisamos te buscar. Eu falei: não precisa. Então fala quanto você vai gastar de combustível. Eu falei: não, vai ter combustível no tanque, não se preocupe. Então fala para a gente quanto que você cobra. Eu falei: meu querido, eu teria que te agradecer, e já te agradeço pelo convite que você me deu, porque se existe um prazer no meu coração, é dividir com você a palavra que Deus, pela infinita misericórdia, plantar no meu coração para entregar para vocês. Eu já sou um homem empregado, irmãos, no céu. Eu sou um servo de Deus, um pastor de ovelhas, um pregador do Evangelho. Eu não posso me vender porque eu não tenho preço e nem sou mais meu. Eu já fui comprado pelo bom preço, o preço do sangue de Jesus. Não precisa assinar minha carteira. A minha carteira já está assinada pelo sangue de Jesus. E ninguém apaga. Então, qual é o Isaac? Eu não sei. É só Deus falar, irmãos. Tomara que não seja ninguém físico, porque não é. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. No lugar da sua oferta em comum, não leve ninguém contigo. Deixa todo mundo lá embaixo. Dá uma de Capitão Nascimento na fé e fala: não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. A dúvida não, você não sobe. A dívida também não sobe. A arrogância também não sobe. A incredulidade também não sobe. As interrogações também não sobem. Por quê? Eu só vou subir com a minha oferta. E é ela que eu vou entregar no altar, que eu vou ter o prazer de construir para o meu Deus. Quem sabe o Isaac no teu coração já está definido. Só que a pandemia foi um excelente álibi. Aí agora você vai ter que decidir onde agora você vai colocar as suas desculpas, porque essa daí o Espírito Santo já está confrontando.
E eu queria dividir com você uma frase de alguém muito famoso. Tony Robbins diz assim: nós não somos o resultado das nossas condições, nós somos sim o resultado das nossas escolhas. Tem gente dizendo: eu ainda não fiz porque eu não posso, eu ainda não fiz porque eu não tenho, eu ainda não fiz porque eu não consigo. E na verdade deveria dizer: eu ainda não fiz porque eu não decidi ainda fazer. Porque a hora que você decidir fazer, as condições vão conspirar ao teu favor. Deus vai abrir os caminhos, Deus vai derrubar as muralhas, Deus vai abrir as portas, Deus vai te levar onde você precisa ir, vai te apontar um monte e vai dizer: sobe, não leva mais ninguém contigo, só o Isaac, e é lá em cima que você vai me sacrificar ele. Deixa eu encerrar essa mensagem. Quero repetir com você as duas chaves que eu te entreguei nessa noite, em nome de Jesus. O tema da mensagem, volta o tema, querido, por favor, rapidinho. O tema da mensagem, diga assim: 7 coisas que Abraão me ensina sobre ofertar de forma incomum. Diga: a primeira delas, eu aprendi que numa oferta em comum, Deus não me deixa em dúvida do que Ele realmente quer de mim. Segunda verdade, vamos, igreja, diga: segunda coisa que eu aprendi é que no lugar de ofertar a oferta em comum, eu não devo levar ninguém comigo, nenhum sentimento, nenhum intruso, a não ser a oferta. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Eu quero dizer algo para vocês aqui.